Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. E quando as situações ficam mais difíceis, quando tudo parece ficar pior, a gente caminha, busca ao Senhor, busca por mudanças, pede por Senhor nos transformar e as coisas ficam mais difíceis. Este é mais um Sobre a Vida, que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo nos dê entendimento. Para esse dia de hoje eu não vou compartilhar um texto específico, mas eu vou compartilhar um pouco a história do José. O José, ele foi um cara que compartilhou seus sonhos com seu pai, seus irmãos, e depois disso ele passou a ser perseguido pelos irmãos. A história do José está no Gênesis, do 37 ao 50, exceto o capítulo 38, que fala de Judá e Tamar. O José, ele foi avançando na vida, crescendo, e as coisas para o José parecem que se tornaram mais difíceis. Mesmo diante dos sonhos que ele teve, José foi vendido como escravo. Depois o José foi injustiçado, foi acusado de ter tentado abusar da mulher, do senhor da casa a qual ele servia. Depois o José foi preso. José revelou sonhos e continuou preso. E aí você começa a ler essas coisas só lá na frente que o José foi honrado, Quanto tempo se passou, E você fala, caramba, mas tudo ficou mais difícil para ele, Quanto tempo depois, por que se demorou tanto? Na verdade, analisando bem as circunstâncias da vida, da nossa vida, comparando com a história do José e de outros homens da Bíblia, dá para entender que não é que as coisas ficam mais difíceis. A gente precisa entender que as fases mudam. As fases mudam. E cada fase traz sua dificuldade. Veja bem, o José estava vivendo com o pai, os irmãos, até a revelação do sonho. Os irmãos já não gostavam dele porque parece que ele era o filho queridinho do Jacó, E aí o José, depois disso, começou a ficar pior para ele. Passou a ser perseguido pelos irmãos. Mas não é que ficou pior, mudou de fase. E aí depois o José foi vendido como escravo e lá na casa do Potifar ele mudou de fase. Depois José foi preso por causa disso e lá na cadeia lá ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. Falou que iria acontecer, claro, Deus deu a revelação para ele, E continuou preso por mais 2 anos. Mudou de fase. Então percebe que o que Deus faz, aparentemente para nós as coisas se tornando mais difíceis, é Deus nos preparando para algo maior. E como prova disso está quando José foi colocado como governador do Egito, através de outro sonho, da revelação de um sonho. José foi governador do Egito e ali tudo que ele fez, ele prosperou. Através da vida do José, ele matou a fome de muita gente. O José, ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos. Mas o José sabia que Deus tinha colocado todas essas situações na vida dele para aquele momento. Então foram as fases que o José precisou passar para se tornar governador do Egito. Então, meu irmão, minha irmã, as circunstâncias da vida, as tribulações, as dificuldades que a gente enfrenta, não é Deus tentando nos impedir de avançar. Não é que as circunstâncias vêm para nos desanimar. É que a fase está mudando. A gente precisa entender em qual fase nós estamos e como devemos nos comportar. Este foi mais um Sobre a Vida. Que o Senhor nos abençoe. Fique na paz do Senhor.